Muito bem, pessoal, continuando então nossos estudos de conceito analítico de crime, vamos entrar agora numa nova teoria. Nós já falamos da teoria clássica, da teoria neocantista, que nada mais foi do que uma evolução da teoria clássica e muitas vezes é chamada simplesmente como teoria clássica. E agora, então, temos uma nova teoria que surgiu no século XX, que é a teoria finalista. É a teoria adotada hoje pelo nosso Código Penal brasileiro, por todo o ordenamento jurídico brasileiro, e é muito importante a gente ter o conhecimento da alteração, da mudança da teoria finalista do que a gente tinha anteriormente na teoria clássica. E essa mudança principalmente vai se dar dentro da conduta. Nós estamos estudando o fato típico, nós estamos estudando o elemento da conduta que integra o fato típico. Então, olha aqui na tela. Primeiro, ela foi criada, a teoria finalista, também chamada de finalística ou simplesmente final, foi criada por Hans Welzel, em meados do século XX. Tranquilo? Muito bem. O que vai ser a conduta para a teoria finalista? Nós estamos vendo a conduta. É isso que interessa para a gente aqui agora. Teorias da conduta. A conduta para a teoria finalista é o comportamento humano. Opa! Aqui a gente já tem que parar para falar uma coisa. Lembra que nós falamos da teoria neocantista, que ela evoluiu e ela trouxe agora o conceito de comportamento. Comportamento é o quê? É tanto a ação quanto a omissão. Então, essa evolução que aconteceu na teoria neocantista nunca mais vai regredir, tá bom? A conduta, a partir de agora, sempre vai ser um comportamento. O que é a conduta? A conduta é um comportamento humano voluntário. Vamos lá. A diferença da teoria finalista é que para a teoria finalista a conduta não é simplesmente um comportamento humano voluntário que gere mudança no mundo exterior, não. A conduta é o comportamento humano voluntário dirigido a um fim. Dirigido a uma finalidade, tá bom? E aqui está um fim ilícito porque é uma evolução que vai ter depois da teoria finalista. Mas a princípio era simplesmente uma conduta, um comportamento humano voluntário dirigido a um fim. Vem comigo aqui. Lembra daquele exemplo que eu trouxe no bloco passado a respeito? Eu estou lá cortando lenha e de repente eu simplesmente desfiro uma machadada para cortar lenha, mas vem um desavisado que cai, bota a cabeça exatamente onde passa o aço do machado e corta a cabeça dele fora. Veja. A minha conduta, o meu comportamento era dirigido a um fim. Qual fim era esse? Era dirigido ao fim de cortar a lenha e não de cortar a cabeça de pessoas. Então, reparem que na conduta, para a teoria finalista, quando eu analisar a conduta, eu tenho que analisar a finalidade dessa conduta. Mas, pessoal, para e pensa. Como que eu consigo analisar a finalidade de uma conduta, a finalidade de um comportamento? Como que eu sei que essa minha conduta foi dirigida para o fim de cortar a lenha e não cortar a cabeça dele? Eu tenho que analisar o dolo ou a culpa do agente. E para que eu faça isso, reparem, para que eu consiga analisar a finalidade do comportamento humano, eu não tenho mais como deixar o dolo e a culpa lá dentro da culpabilidade. Eu tenho que retirar da culpabilidade. E agora o dolo e a culpa que estavam dentro da culpabilidade, eles vão para dentro da conduta. Eles passam a integrar a conduta. Passa a ser um elemento da conduta, o dolo ou a culpa. Reparem, o agente que pretende praticar uma ação criminosa antevê o resultado e posteriormente pratica a conduta voltada para alcançá-lo. É o exercício vidente que a doutrina vai chamar. Eu quero matar o meu desafeto João. Opa, eu quero matá-lo. Eu pego uma arma de fogo. Com essa arma de fogo, eu sei que apontando para ele e efetuando disparos, eu vou matá-lo. É uma conduta dirigida a um fim. Então, teoria finalística, finalista, final, não tem dificuldade. Vai ser um comportamento humano voluntário dirigido a um fim. Simples assim. Na tela. Como eu falei com vocês, assim, dolo e culpa passam a integrar o conceito de conduta. Reparem, a culpabilidade, ela não vai perder o dolo e a culpa? Sem os elementos do dolo e da culpa, ela passa a ser denominada de culpabilidade vazia.
Opa, não era isso que eu queria. Ela passa a ser chamada de culpabilidade vazia. Então, se na sua prova perguntar o que é a culpabilidade vazia, simples. É a culpabilidade sem dolo e sem culpa. Porque antes da teoria final, quando a gente estava na teoria clássica, nós tínhamos uma culpabilidade, digamos assim, cheia. Estava com dolo e a culpa dentro da culpabilidade. Com a saída do dolo e da culpa da culpabilidade, a gente passa a ter a culpabilidade vazia. Vai ter outros elementos, tá bom? Ela não vai estar totalmente vazia, não. Haverá outros elementos, mas não terá mais os elementos do dolo e da culpa. Por outro lado, e aí tem que ter esse detalhe importantíssimo, o dolo, ele era chamado antes de dolo normativo. Ele não era um dolo normativo, ele passa a ser natural. Professor, não sei qual que é a diferença, eu já mostro para vocês. A consciência da ilicitude abandona o conceito de dolo e passa a integrar a culpabilidade de forma autônoma. A teoria adotada para a culpabilidade agora vai ser chamada de teoria normativa pura. Por quê? Porque não vai ter mais os conceitos psicológicos, não vai ter mais dolo ou culpa. Então passa a ser simplesmente uma teoria normativa pura, com os elementos da imputabilidade, consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa. Calma, isso daqui está escrito para que fique para que vocês conheçam os pressupostos da teoria finalista. Mas, com esta tabela, a gente mostra as alterações para vocês de maneira detalhada. Reparem, o que eu tinha antes? Quando eu falava da teoria clássica, vamos lá, quando eu falava da teoria clássica, não existia essa potencial consciência da ilicitude, eu tinha imputabilidade, eu já tinha a exigibilidade de conduta diversa com a teoria neocantista, e aí eu tinha também, aqui dentro, o dolo, que era chamado de dolo normativo, e eu tinha a culpa. Beleza, tá? Uma coisa de cada vez. Primeiro aqui, dolo normativo ou culpa. O dolo normativo, ele tinha no interior dele o quê? A consciência da ilicitude. O que a teoria finalista falou? Olha, eu tenho que analisar a conduta de acordo com um comportamento humano voluntário dirigido a um fim. Se eu quero analisar esta finalidade da conduta, logo, eu preciso que o dolo e a culpa passem a integrar a conduta. O dolo e a culpa vão sair da culpabilidade e passam a integrar a conduta. Beleza, beleza. Só que olha o detalhe. Isso você já sabe agora, que o dolo e a culpa, eles passaram a integrar a conduta, tá bom? Estão dentro lá do fato típico. Não estão mais na culpabilidade. Com a saída do dolo e da culpa, eu passo a ter o que a gente falou, que é a culpabilidade vazia. Beleza? Tranquilo. Só que olha qual o detalhe. Esse dolo, que era chamado de dolo normativo, olha aqui o dolo normativo. Por que ele era um dolo normativo? Porque no interior dele havia a consciência da ilicitude. Professor, o que é consciência da ilicitude? Como é que eu vou entender o que é isso? Calma, é um elemento da culpabilidade que a gente vai chegar e vai falar exatamente sobre ele. Mas por agora, entenda simplesmente que o dolo normativo era o dolo que estava na culpabilidade e que dentro do dolo normativo nós tínhamos a consciência da ilicitude. Ou seja, a consciência pelo agente de que o ato praticado por ele é um ato ilícito. É a consciência, o conhecimento de que o que ele está fazendo, da conduta que ele está praticando, é uma conduta ilícita. E esta consciência, ela tem que ser analisada na culpabilidade. Então sai o dolo, mas a consciência da ilicitude, que passa a ser chamada de potencial consciência da ilicitude, ela permanece na culpabilidade. Então, reparem, quando o dolo normativo ele deixa a culpabilidade e a consciência da ilicitude permanece, o dolo vai lá para o fato típico e passa a ser chamado de dolo natural. E por que é chamado dolo natural? Vamos lá, simplesmente porque ele não tem consciência da ilicitude. Porque agora, a consciência da ilicitude, eu vou continuar analisando a culpabilidade.
tá bom? É simplesmente o dolo natural. E a gente vai ver mas também mais diferenças entre o dolo natural e o dolo normativo. Portanto, olhem aqui a culpabilidade. O que vai acontecer? Tchau, dolo. Tchau, culpa. Dolo normativo, tchau também. Vai tudo lá, o dolo e a culpa vão para o fato típico. E a consciência da ilicitude, opa, ela fica. E ela passa a ser chamada não simplesmente de consciência da ilicitude, mas de potencial consciência da ilicitude. Simples, pronto e acabou. Essa é a teoria finalista. Mas reparem que tudo isso, essa movimentação do dolo e da culpa, saindo da culpabilidade e indo para a conduta, se dá em razão do conceito de conduta. Porque para a teoria finalista, o conceito de conduta é um comportamento humano voluntário dirigido a uma finalidade. E se eu tenho um comportamento que é dirigido a uma finalidade, eu tenho que analisar o dolo e a culpa dentro da conduta. Pessoal, muito importante. Por que a gente está falando tanto de dolo, culpa? Dolo, culpa. Dolo é a intenção do agente praticar um crime. Culpa é quando um crime, um resultado criminoso é praticado em razão de negligência, imprudência ou imperícia. Quando a gente analisa lá no direito administrativo, e muitos de vocês eu sei que estão no direito administrativo, vocês vão lembrar que a responsabilidade civil do Estado é o quê? É uma responsabilidade civil objetiva. O Estado ele responde pelos danos causados ao particular, independentemente de ter dolo ou culpa. Independentemente de ter dolo ou culpa. Já o direito penal brasileiro, e essa evolução, todo o direito penal moderno que eu digo do século XIX para cá, não admite a responsabilidade penal objetiva. Eu não posso responsabilizar alguém penalmente por um resultado causado se não houve dolo ou culpa. É por isso que o dolo e a culpa eles têm uma importância tão grande no ordenamento jurídico brasileiro, dentro do direito penal brasileiro. Eu tenho que saber onde que está o dolo, onde que está a culpa. Não existe responsabilidade penal objetiva. A responsabilidade penal no Brasil será sempre uma responsabilidade penal subjetiva. Eu tenho que fazer essa análise psíquica, essa análise da subjetividade do agente. Ele agiu com dolo? Crime doloso. Ele agiu com culpa? Se houver a previsão, crime culposo. Ele não agiu com dolo nem culpa, não há crime. Se eu estou conduzindo o meu veículo, estou dirigindo o meu veículo, e de repente começo a não prestar atenção, começo a olhar os passarinhos voando nas árvores, começo a ver o verde das árvores, começo a acelerar, a velocidade da via é 60 km por hora, eu estou andando a 120 km por hora. De repente uma pessoa cruza o meu carro e eu a atropelo. Houve crime? Houve. Por quê? Porque eu agi de maneira imprudente. Logo, eu pratiquei um homicídio culposo na direção de veículo automotor. Diferente é a situação que eu quero matar alguém e uso do meu carro para isso. Opa, tem uma pessoa bem ali, é meu desafeto, quero matá-lo atropelando essa pessoa. Pego meu carro, acelero, mato aquela pessoa. Que crime eu pratiquei? Não foi homicídio culposo na direção de veículo automotor. Nesse caso foi homicídio doloso, artigo 121 do Código Penal. Só que existe uma terceira hipótese. Então repare que na primeira que eu dei para vocês é um homicídio culposo, lá previsto no Código de Trânsito Brasileiro. Na segunda situação é um homicídio doloso. Culpa, dolo. Aí eu vou aplicar aqui, nesse caso, vou aplicar o Código Penal, artigo 121. Entretanto, se eu estou dirigindo meu veículo 60 km por hora, na via que o limite é 60 km por hora, passa uma criança, uma pobre criancinha de 5 anos de idade, que estava brincando com seus irmãozinhos, passa em frente ao meu carro e é atropelada, eu não tive tempo para frear, eu tive dolo nessa conduta? Óbvio que não. Eu tive culpa? Eu agi de maneira negligente, imprudente ou imperita? Não. Logo, se não há dolo, não há culpa, eu não vou responder por este resultado. Eu não vou responder por crime algum. Então, muito cuidado quando a gente analisa o Código Penal, todas as condutas do Código Penal, da legislação especial penal, elas vão trazer condutas dolosas. Excepcionalmente, a gente vai ter condutas dolosas que admitem também condutas culposas, a exemplo do homicídio, a exemplo da lesão corporal, que pode ser dolosa ou culposa, e de outros crimes. E mais excepcionalmente ainda, a gente terá crimes que será previsto somente a modalidade culposa. Mas nunca vai haver a previsão
de responsabilidade penal objetiva. Beleza, pessoal? Olha aqui então. Olha essa observação aqui embaixo da tabela. Eu tenho a dimensão objetiva do fato típico. O que é a dimensão objetiva? Eu vou analisar o comportamento, eu vou analisar o resultado, o nexo causal e a tipicidade. São dimensões objetivas. Eu vou analisar simplesmente o objeto. Já no fato típico também, eu vou ter a dimensão subjetiva, também pode ser chamada aí de psíquica, do fato típico, que vai ser o dolo e a culpa. O único momento que eu vou analisar essa dimensão subjetiva, dolo e culpa, será dentro do fato típico, dentro da conduta. Beleza, pessoal? Vou apagar aqui. Muito bem, muito bem. Vamos continuar. Crítica à teoria finalista. A teoria finalista, ela não explica adequadamente o quê? Os crimes culposos. Uma vez que nestes crimes a conduta não se dirige ao resultado naturalístico produzido, uma vez que este é involuntário. Repare então que as críticas lá da teoria causal, a gente criticava a teoria causal porque ela não falava do crime tentado, ela não conseguia explicar o crime tentado, não conseguia explicar os crimes formais, os crimes de mera conduta. Tudo isso eu resolvo na teoria finalística. Porque agora eu não demanda um resultado, não demanda um efeito para aquela causa que foi praticada. Simplesmente o que me interessa aqui é a finalidade do agente. Então agora eu posso ter um crime de mera conduta, porque eu não preciso de um resultado, eu não preciso de uma mudança no mundo exterior. Se for uma conduta incriminada em lei, ainda que ela não tenha resultado, mas o agente praticou aquela conduta com uma finalidade específica, ele vai responder pelo crime. Então a teoria finalista ela resolve todas aquelas críticas que a gente tinha na teoria causal, à exceção de uma. Como que agora, pode ficar comigo, como que eu vou explicar um crime culposo? Porque quando eu falo da teoria finalista, é um comportamento humano dirigido a um fim. Eu tenho uma finalidade naquela conduta que eu estou praticando. O crime culposo não. O crime culposo eu não estou conduzindo as minhas ações para uma determinada finalidade. Muito pelo contrário. Ainda que seja um resultado previsível ou não previsível, eu não queria praticar aquele resultado. Eu não queria praticar, a minha conduta não era dirigida a uma finalidade. Então, a teoria finalista não é perfeita não, pessoal. A teoria finalista não é perfeita. Ela é adotada no direito penal brasileiro, mas ela não consegue explicar os crimes culposos, tá bom? Então, tá aqui, uma vez que nestes crimes a conduta não se dirige ao resultado naturalístico produzido, uma vez que este é involuntário. Exatamente, nos crimes culposos o resultado é involuntário. E aí, com o objetivo de adequar a teoria finalista aos crimes culposos, o Elzel cria uma nova teoria, chamada teoria cibernética. E o que a teoria cibernética vai dizer? A conduta não é dirigida a um fim ilícito, mas simplesmente a uma finalidade. O termo utilizado passa a ser o controle da vontade, presente tanto nos crimes dolosos quanto culposos. Então agora, a teoria cibernética, que nada mais é do que uma evolução da teoria finalista, e novamente, só rapidamente aqui, aquele comentário que eu fiz da teoria neocantista em relação à teoria causal, que as provas vão tratar a teoria neocantista simplesmente como uma teoria causal, vai se aplicar aqui também, tá? Raríssimas provas vão falar da teoria cibernética. Elas vão tratar a teoria cibernética simplesmente como teoria finalista. Tranquilo, pessoal? Então repare que nós falamos aqui agora de 4 teorias, bloco passado e esse, 4 teorias, que na verdade vão se resumir a 2, que você precisa absolutamente conhecer bem. Teoria causal, teoria clássica e teoria finalista, teoria final. Beleza? Mas o detalhe, então, em relação à teoria cibernética, é que a conduta, então, não vai ser necessariamente dirigida a um fim ilícito. Eu simplesmente tenho uma conduta, eu estou praticando uma conduta, qual é essa conduta? É um comportamento humano voluntário dirigido a um fim. Eu estou lá dirigindo meu carro, estou dirigindo meu carro. Eu quero dirigir o carro? Quero. É um comportamento? Sim, é um comportamento. Gerou um resultado? Depende. Passou aquela criança em frente ao carro. Eu estava correndo, eu estava acima da velocidade da via. Eu atropelo a pobre da criança, ela vem a morrer. Eu tinha um comportamento dirigido a um fim. Que o fim era esse? Era um fim ilícito. Era um fim de dirigir meu carro, só isso. Só isso. Tá bom? Ah, mas você estava acima da velocidade. Isso é um ilícito administrativo. Sim, é um ilícito administrativo. Eu estou falando aqui dentro de ilícitos penais. Eu vou levar uma multa. Não é crime você dirigir acima da velocidade. Então eu estou lá praticando uma conduta, um comportamento dirigido a um fim,
que não é um fim ilicitamente, penalmente ilícito, e simplesmente gera um resultado. Então, a teoria cibernética, que vai ser, no caso, aí, o resultado morte de uma criança. Eu agi com culpa? Agi com culpa. Eu fui imprudente ao imprimir aquela velocidade naquela via. Logo, eu vou responder pelo crime. Então, a teoria cibernética, ela resolve esse problema da teoria finalista. E foi o próprio Welzel que trouxe essa teoria cibernética, essa evolução da teoria finalista. Beleza, pessoal? Vamos lá, questão. Em qual sistema penal a culpabilidade é concebida como vínculo psicológico que une o autor ao fato? Vamos lá. Eu tenho o fato típico, eu tenho a ilicitude e eu tenho a culpabilidade. Qual sistema penal a culpabilidade é concebida como o vínculo psicológico que une o autor ao fato típico? Qual que é esse sistema penal, pessoal? É o sistema penal clássico. Por quê? Porque no sistema penal clássico é onde eu tenho o dolo e a culpa, que é o elemento, o vínculo psicológico, unindo o autor ao fato típico praticado. Mas reparem, eu quis trazer essa questão de propósito. Nós falamos da teoria neoclássica, da teoria neocantista. O que você vai marcar na sua prova? No caso aqui, ambas vão trazer essa explicação. Você vai marcar a teoria clássica, tá, pessoal? Vocês vão marcar a teoria clássica. Sempre dê prevalência, a menos que o examinador seja muito específico, você vai tratar a teoria neocantista como teoria clássica. E você vai tratar a teoria cibernética como teoria finalista. Tranquilo? E eu vou dizer para vocês, eu só vi essa diferenciação em provas de juiz, delegado de polícia, Ministério Público, daí para cima. Tranquilo? Então, simplesmente a gente tem que ter o conhecimento, claro que tem que ter o conhecimento da teoria neocantista e da teoria cibernética. Foram evoluções da teoria clássica e da teoria finalista. Mas as provas continuaram chamando aí como teoria clássica e teoria finalista. Beleza? Nosso gabarito aí, letra C. Outra questão, muito boa essa questão aqui, se liga. De promotor de justiça. Após a leitura dos enunciados, vocês vão ver como que agora vocês conseguem fazer qualquer questão, tá? Promotor de justiça, juiz, vocês não vão ter nenhuma dificuldade. Após a leitura dos enunciados abaixo, assinale a alternativa correta. A teoria finalista, no conceito analítico... Na verdade, eu não vou começar por esse primeiro item não, tá? Desculpa. Corta ele, depois a gente analisa ele. Eu vou começar pelo segundo. A teoria clássica, no conceito analítico de crime, ok, a gente sabe o que é a teoria clássica, dentro do conceito analítico de crime, o define... Define o quê? O crime. O define como um fato típico, antijurídico e culpável. Certo ou errado, pessoal? Absolutamente correto. Vem comigo, vem comigo. Por que eu quis tratar desse item primeiro? A teoria clássica, dentro da teoria clássica, o dolo e a culpa estão aonde? Lá na culpabilidade. Então reparem, para a teoria clássica, o dolo e a culpa estão na culpabilidade. Eu posso desassociar, eu posso simplesmente analisar um crime sem analisar dolo e culpa? Claro que não. Claro que não. Então, se na teoria clássica o dolo e a culpa estão na culpabilidade, eu sempre tenho que analisar a culpabilidade. Eu sempre tenho que analisar o dolo e a culpa. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que na teoria clássica, o conceito analítico de crime será sempre um conceito tripartido. Não existe teoria bipartida dentro da teoria causal. Dentro da teoria causal, eu sempre vou ter um conceito tripartido de crime. É obrigatório que a culpabilidade seja analisada dentro da teoria clássica para que eu chegue ao conceito de crime. Eu não tenho como simplesmente não analisar conduta, não analisar dolo e culpa. Ah, teve crime, analisando simplesmente fato típico e ilícito. Mas o dolo e a culpa não estão na culpabilidade? Então eu tenho que analisar a culpabilidade também para chegar ao conceito de crime. Logo, falei e repito, na teoria clássica, o conceito analítico de crime sempre será um conceito tripartido. Beleza? Fato típico, ilícito e culpável.
Fechou. Então é o que diz a questão aqui. A teoria clássica, no conceito analítico de crime, o define como um fato típico, antijurídico e culpável. Beleza. Vamos lá, vamos para baixo. Item 3. A teoria clássica entende que a culpabilidade consiste em um vínculo subjetivo que liga a ação ao resultado, ou seja, no dolo ou na culpa em sentido estrito. Professor, não entendi, calma. A teoria clássica, vocês já conhecem, entende que a culpabilidade consiste em um vínculo subjetivo que liga o quê? A ação ao resultado, ou seja, no dolo ou na culpa em sentido estrito, pessoal, está absolutamente correto. A teoria clássica, a culpabilidade vai ser exatamente esse vínculo subjetivo. Por quê? Porque o dolo e a culpa estão inseridos dentro da culpabilidade de acordo com a teoria clássica. Tranquilo, correto, absolutamente correto esse item. Muito bem, item 4. A teoria finalista, opa, já estamos agora na teoria finalista, que é atualmente adotada pelo Código Penal brasileiro. A teoria finalista entende que, por ser o delito uma conduta humana e voluntária, até aí tá certo? Tá certo. É uma conduta humana e voluntária. Que tem sempre uma finalidade? Certo também. Então, a teoria finalista entende que, por ser uma conduta humana e voluntária que tem sempre uma finalidade, o dolo e a culpa são abrangidos pela conduta. Perfeito, perfeito, absolutamente correto. Absolutamente correto. Beleza? Tudo certo aí por enquanto. Quinta. A teoria finalista entende que pode existir crime sem que haja culpabilidade, isto é, censurabilidade ou reprovabilidade da conduta, inexistindo, portanto, a condição indispensável à imposição e pena. O que esse item está dizendo? Está dizendo o seguinte, olha, o crime, a gente não viu que na teoria clássica, vamos lá, deixa eu pegar aqui em branco. Na teoria clássica, o crime necessariamente vai ter que ser um fato típico, ilícito e culpável. Ok? Ok. Por quê? Porque o dolo e a culpa, eles são indissociáveis da análise do crime. Então, na teoria clássica, sempre a gente vai estar diante de da teoria tripartida. Já na teoria finalista, reparem que eu vou ter um fato típico, eu vou ter a ilicitude e eu tenho aqui a culpabilidade. Só que o dolo e a culpa não estão mais na culpabilidade, eles estão aonde? Dentro da conduta. Logo, para a teoria finalista, vem comigo, para a teoria finalista, eu posso ter tanto um conceito bipartido de crime, quanto um conceito tripartido de crime. E a polêmica em torno dessa conceituação analítica do crime, é um conceito bipartido, tripartido, ele vai se dar no âmbito da teoria finalista. E como o nosso Código Penal adota a teoria finalista, é daí que surge essa grande polêmica. Afinal, a gente adota a teoria bipartite ou teoria tripartite? E pessoal, no final das contas, isso não vai ter muita relevância, tá bom? E as provas não vão cobrar isso porque não há uma definição. Tem doutrinadores que entendem que o crime é um fato típico e ilícito. Outros doutrinadores entendem que o crime é um fato típico, ilícito e culpável. Pronto. Só que quando a assertiva, vem comigo aqui, quando a assertiva fala e diz a teoria finalista entende que pode existir crime sem que haja culpabilidade, tá correto? Tá correto. Olha aqui, porque, vamos botar um parênteses aqui na culpabilidade, porque para alguns doutrinadores a culpabilidade vai ser um mero pressuposto de aplicação da pena, não vai ser uma teoria, não vai ser um elemento do crime, beleza? Portanto, pessoal, tá aqui. A teoria finalista entende que pode existir crime sem que haja culpabilidade. Correto. Isto é, censurabilidade ou reprovabilidade da conduta, inexistindo, portanto, a condição indispensável à imposição e pena. Absolutamente correto. Fechou. Olha o primeiro item agora, então. Por que eu deixei ele por último? Deixa eu botar até em outra cor. Olha o que ele diz. A teoria finalista, no conceito analítico de crime, o define como um fato típico e antijurídico, sendo a culpabilidade pressuposto da pena. Pessoal, eu vou falar para vocês aqui. O gabarito desse item 1
está correto, tá bom? O gabarito do item 1 está correto. Eu não concordo com esse gabarito. Por quê? Porque eu não posso afirmar, de acordo com a teoria finalista, que a culpabilidade é um pressuposto de aplicação da pena. Para alguns doutrinadores, será. Para outros doutrinadores, a culpabilidade é um elemento do crime. Eu só quero te chamar essa atenção porque nós estamos diante de uma prova do Ministério Público de São Paulo. Uma prova que foi organizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo. Logo, entendo que essa prova deve ter seguido os parâmetros e os entendimentos do examinador e da banca de direito penal deste concurso. Tá bom? Mas em qualquer outra banca, bancas grandes que realizam concursos, CESP, FGV, FCC e assim por diante, você não pode fazer essa afirmação, tá bom? Por quê? Porque a teoria finalista, no conceito analítico de crime, o define como um fato típico e antijurídico ou como um fato típico, antijurídico e culpável, a depender da doutrina adotada. Beleza, pessoal? Aqui a gente vai marcar como correto porque o gabarito da questão é a letra E, tá bom? Todos são verdadeiros, mas eu quis fazer essa ressalva para vocês. Muito bem, vem comigo aqui, vamos finalizar, falamos da teoria finalista. Então já temos teoria clássica, teoria finalista, as principais. Temos mais algumas teorias um pouco menos relevantes, mas que têm sido cobradas em prova, que a gente precisa falar e vamos falar então no próximo bloco em seguida. Até lá!